Em 2017, o vice-presidente da Disney, Greg Hale, citou que o Brasil reúne diversas condições favoráveis para atrair os maiores parques do mundo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que bombou nos últimos dias, que é a possibilidade de nós termos um parque da Disney aqui no Brasil, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui reunindo todas as informações sobre essa vinda da Disney e também o que significa, né? A gente correu pra fazer, né? Porque era outro porque vídeo. já tinha gente desesperada aí achando que já tinham confirmado e que a Disney já ia começar a ser construída aqui, mas ainda não. Calma, vamos com calma. Então vamos entender o que significa todas as informações divulgadas até agora. E o site responsável por esse boom foi o Diário do Poder, que acabou dando a primeira notícia dizendo que existem negociações para que a Disney instale um parque em Brasília. E como se não bastassem essas negociações com a Disney, também cita que o governo está tratando com outras empresas também do ramo de parques para instalar os seus parques por lá. E também o Sindepat estaria auxiliando nessas tratativas. Mas só que aconteceu um pequeno equívoco nessa primeira matéria. Eles citam que o Sindepat é a Associação Mundial de Parques no mundo, mas não. O Sindepat, na verdade, ele é uma associação que atua aqui no Brasil. Ele auxilia os parques brasileiros a conseguirem melhores condições para operar e desenvolver o setor, ou seja, uma representação daqui do Brasil, que tem, obviamente, conexão com a IAPA. A IAPA, sim, é a Associação Mundial de Parques, né, que tem como associados grandes empresas desse setor, até como mesmo a Disney, né? Sim, a Disney, Universal, Six Flags e muitas outras. Então essas tratativas são feitas através do Sindepat, que faz essa ponte entre APA, governo e parques aqui no Brasil. E a matéria cita que a iniciativa é do governo do Distrito Federal, que quer mudar o perfil econômico do distrito, que é totalmente ligado à política. E caso esse investimento seja confirmado, ele vai alterar o perfil econômico da região e vai gerar até 100 mil empregos em 2 anos. E o Diário do Poder também cita que o governo já reservou uma área para a construção desse parque da Disney. Ficaria a 36 quilômetros de Brasília, na cidade de Sobradinho, em um terreno de 800 hectares. Gente, muita terra. É enorme. E toda a infraestrutura que ligaria a Disney, a Brasília e ao aeroporto seria feito pelo governo. Ou seja, iam ter que construir um sistema ali bem legal, porque para atender todos os turistas que iriam... Precisa de uma estrutura muito grande, né? E é claro que essa notícia explodiu e outros veículos foram atrás de novas informações. E assim a gente pôde entender melhor essa situação. E o G1 divulgou uma matéria bem interessante, com mais ou menos as mesmas coisas do Diário do Poder, porém, com uma citação bem legal do governador, falando que essa semana eles ainda vão receber um representante da Disney para começar essa conversa sobre o novo parque. E o portal R7 divulgou uma entrevista ao governador, onde ele fala que eles estão buscando formas de mudar o perfil econômico do Distrito Federal, que é ligado diretamente à política, mas também para ser ligado ao turismo. Mas... essa é uma iniciativa do governo e não uma iniciativa diretamente da Disney. E hoje surgiu mais um capítulo dessa novela. O G1 entrou em contato diretamente com a Disney, que acabou negando que eles não têm nenhuma reunião agendada com o governo aqui do país e que também não existe possibilidade de instalar um parque da Disney aqui no Brasil atualmente. Sim, e a Disney, o legal é que a Disney ainda citou que o Brasil é um país muito atrativo para colocar um parque temático, né? Mas que por enquanto não está acontecendo nada do gênero. E nem tem intenção, né? Nesse momento. Eles conversam com diversas entidades ao redor do mundo para de repente construir um parque, mas não é nada simples. E a gente explica o porquê, né, do Brasil ser atrativo em breve nesse vídeo, então continua aí assistindo. E outra informação que os veículos também divulgaram, né, que vale a pena lembrar, é que o governador não estava tratando somente com a Disney, mas também com outras empresas de parques temáticos para tentar abrir um parque na região e mudar a estrutura econômica, né, do distrito. Mas agora, se é verdade ou não, só o tempo vai dizer. E já que a Disney diz que sim, o Brasil é um país atrativo para eles instalarem um parque, então vamos falar sobre as possibilidades, os prós e os contras, né? Por que a Disney poderia instalar um parque aqui no Brasil? E o que também dificulta, né, de instalar isso aqui. A primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo: a Disney tem interesse de investir no Brasil? A resposta é sim, mas entre ter interesse e efetivamente realizar o investimento, gente, é bem diferente. E o primeiro motivo é a população do Brasil. O nosso país é o mais populoso da América do Sul e temos 209 milhões de habitantes. E o segundo motivo é que o nosso país faz divisa com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador, ou seja, fica muito fácil para as pessoas virem dos países vizinhos para visitar um parque da Disney aqui em nosso país. Outro motivo muito importante é a força da marca Disney aqui no país. Ela está presente em diversos setores, tanto em musicais como produtos mesmo. Até mesmo tem rádio aqui no Brasil, tem, né? Rádio Disney, que faz muito sucesso. Musicais, né? Disney On Ice, você tem as paradas que eles fazem por aí. Muita Enfim, coisa da Disney acontece aqui no país acho mesmo. que só falta um parque temático, gente. Só o que tá faltando.
E falando ainda dessa força da Disney, o brasileiro é a quarta população que mais visita os parques da Disney em Orlando, ficando atrás dos americanos, dos canadenses e dos ingleses. Então imagina, se o brasileiro já procura uma Disney lá em Orlando, né, gasta dinheiro pra ir, pegar avião, visto, imagina com uma Disney aqui no país. Mas aí algumas pessoas citam, mas aí a Disney não vai querer perder esse público lá em Orlando. Não, gente, não tem nada a ver, porque pensa, o pessoal que mora na Inglaterra tem uma Disney praticamente no quintal deles, né? E mesmo assim eles visitam muito, eles vão muito pra Orlando. É o terceiro público que mais visita a Disney de Orlando, então uma coisa não mata a outra. Eu acho que o que mais diferencia também, né, às vezes, são as atrações que tem em alguns parques. Sim, lógico, imagina, Orlando tem 4 parques temáticos da Disney e 2 aquáticos. Aqui, se a gente for ter, vai ser um, gente. Por muito tempo vai ser um. Então não é uma coisa que vai impedir a outra. Por exemplo, as pessoas aqui que já vão para Orlando, vão ali visitar a Disney aqui do Brasil, né? Visita mais frequentemente e uma vez para Orlando, entendeu? Então, é uma coisa que é totalmente possível. E outro grande incentivo é a redução de impostos para a importação de equipamentos, que foi reduzida a 0 até o ano de 2020. Isso, e ela pode ser renovada por outro longo período, mas que tem que esperar chegar até lá para ver o que vai acontecer. Mas isso foi um grande marco do setor, né? Foi muito importante. Foi, porque isso é uma das coisas que mais atrapalha o nosso setor, os parques brasileiros, para se desenvolver, e também atrapalhava muito para empresas de fora investirem aqui. E outra coisa muito interessante, em 2017, o vice-presidente da Disney, Greg Hale, veio aqui para o Brasil para participar de um seminário de parques temáticos, onde ele citou que o Brasil tem vários fatores que podem atrair muitos parques internacionais para investirem aqui. Um deles é o quê? É o clima, população, a cultura que o Brasil tem, que é parecidíssima com os Estados Unidos e Europa. Além de citar também que várias medidas estão acontecendo para favorecer isso. Uma delas é do imposto, que a gente citou agora, e a outra que está para acontecer é a mudança da classificação de equipamentos de parques, que atualmente ela é considerado bem de consumo. É a mesma classificação de celular, né? Tipo, eu vou comprar uma montanha-russa e deixar no meu quintal. E aí mudar isso para bens de capital, ou seja, que vai gerar um lucro para o país. E isso eles conseguem mais facilitação para conseguir financiamentos, fica mais barato para trazer para cá, enfim. Para vocês verem que o próprio vice-presidente da Disney vê o Brasil com bons olhos, porque eles sabem que ele tem o país tem um potencial muito grande, né? É enorme, para vocês verem. E a Europa. E da metade dos Estados Unidos para cima, vários parques fecham no inverno, gente. Aqui a gente não tem isso, né? O nosso clima é muito favorável, poderia funcionar o ano inteiro. Sim, exatamente como é os parques de Orlando. Enfim, para vocês verem como temos potencial. Só falta ajustar essas coisas aí para que essas empresas venham. E Six Flags, Universal também tá nessa. Agora vamos aos fatos que dificultam a vinda da Disney ao Brasil. Qualquer Disney fora dos Estados Unidos é uma parceria entre o Walt Disney Company mais o governo local. E foi assim em Japão, Paris, Hong Kong e até mesmo em Xangai, né? Sim, foi. Todas são assim. Então, além do dinheiro que o governo vai colocar também para construir esse parque em parceria com a Disney, eles exigem que exista uma infraestrutura de transporte muito boa para as pessoas terem acesso fácil ao parque. Então, seja por meios rodoviários, seja por trens, aéreo principalmente. Então, é muita coisa que o governo tem que fazer, que a Disney exige para instalar um parque, porque se não fizer isso, não vai instalar. E a gente sabe que o nosso país tem uma grande dificuldade para finalizar as obras prometidas. Se finaliza, demora anos. Então, essa é uma grande dificuldade. Parte do investimento da construção de um parque da Disney vem uma porcentagem da Disney, uma porcentagem do governo local e até mesmo de empresas terceirizadas. Mas a gente sabe, quando se trata de dinheiro público, a coisa é muito mais devagar, difícil, né? Gente, todo mundo sabe. Licitação é uma coisa que demora, tem diversas empresas, e aí às vezes acontece fraude, aí volta atrás. Corrupção, né? Que é o mais Corrupção. comum. Então imagina, para fazer uma licitação de parque da Disney, eu não quero nem imaginar como ia ser isso. Outra questão muito importante é a burocracia do nosso país. Que infelizmente é muito presente, né? Muito. Assim, uma empresa pequena já demora um tempo para ser aberta. Então imagina uma empresa do porte da Disney. E tem um longo caminho para melhorar nesse sentido. E o último motivo que a gente imagina que dificulta a vinda da Disney, mas que tem a ver com os outros, é a instabilidade econômica que nosso país está passando. A Disney leva em conta isso, gente. Eles se instalaram na China por quê? A China não passou os Estados Unidos ainda, mas está ali, ó. Tá como a maior potência econômica do mundo. O nosso país não tá nessa alegria toda. Assim, quase sem fim. Sem fim, essa instabilidade. E também a maneira que nossos políticos trabalham. Infelizmente, eles não passam confiança aos investidores. Então imagina a Disney investir bilhões de dólares aqui, mas com essa coisa doida. Eu não investiria. Isso é muito viável para os dois lados, né? A Disney tem que sentir segurança e o governo também.
Mas vamos supor que toda essa negociação deu certo. Quanto tempo será que levaria para que a Disney de fato começasse a ser construída? Então, para isso, a gente pegou o histórico de expansão da Disney ao redor do mundo. O primeiro parque que a Disney abriu fora dos Estados Unidos foi em Tóquio, lá no Japão, no ano de 1983. E o segundo parque da Disney foi em Paris no ano de 1992. E o terceiro parque já foi na China, que é a Hong Kong Disneyland, foi inaugurada em 2005. E por último foi a Shanghai Disneyland, também na China, aberta no ano de 2016. E com esses dados a gente pode concluir que a Disney leva em média cerca de 10 anos para abrir um novo parque ao redor do mundo. Só para vocês terem uma noção agora do último parque da Disney. A Shanghai Disneyland ela foi anunciada em 2009 e demorou 7 anos para ser construída e inaugurada em 2016. Tudo isso, gente, custou 5 bilhões de dólares. É muito dinheiro, são bilhões de dólares. É o parque mais caro já construído no mundo, tá? Ninguém superou ainda essa marca. Mas o desejo de ter um parque da Disney em Xangai vem de muito tempo atrás. Ele se iniciou nos anos 90, quando um prefeito deu iniciativa nesse processo, foi atrás da Disney para ver se elas tinham interesse, e somente em 2009 foi que eles começaram as construções. Exato. Então, olha o tempo que demora entre começar uma tratativa e finalizar essas negociações. São 2 décadas, 20 anos, é muita coisa, né? Antes da Disney abrir a Hong Kong Disneyland, bem antes, entendeu? E uma coisa que, assim, com a China, é claro, demorou um pouco mais com a China para essas tratativas, por quê? A China exigia que os parques da Disney tivessem muita coisa da cultura local, não ser uma coisa totalmente americanizada. Então imagina, pra Disney abrir mão, né, ficar aquela coisa, até chegarem num conseguir fazer uma coisa harmoniosa também, Sim, né? Sim, porque a Disney se preocupa, gente. Não adianta fazer, tipo, qualquer coisa de qualquer jeito que não vai ficar legal pro padrão que a Disney quer. Então é muito difícil e muito demorado para fazer tudo isso. Então agora vamos fazer umas contas bobas, um exercício de adivinhação. Vem, Mandiná, vamos lá. Vamos supor que as negociações do governo do Distrito Federal com a Disney dê muito certo e em 5 anos eles negociem tudo, né? Que eu acho que é no difícil. mínimo, pelo menos. O governador nem estaria mais no poder ao final dessas negociações, gente. Então a gente tem que torcer para que os próximos políticos continuem essa conversa saudável e também com o governo federal do Brasil. Isso contando que tem toda a parte de elaboração de projeto, pesquisa cultural que a Disney faz. Então, assim, vamos supor que aquela média de 10 anos dos parques ao redor do mundo esteja certa. 2019 agora, a gente não vê um parque da Disney por aqui, gente, antes de 2030. Pelo menos. E isso se a Disney não decidir construir outro parque ao redor do mundo, ou se eles já estiverem com um plano de construir, né? Porque tem outros países, gente, que são bem mais interessantes em relação ao nosso país. Agora, dentro de todo esse bolo de informações que a gente passou para vocês, vamos entender claramente. Bom, a iniciativa partiu do governo, que queria mudar, né, a economia lá do Distrito Federal. Eles queriam passar que o turismo crescesse lá, né? Exatamente. Mas, como vocês viram, a empresa negou, não tem plano nenhum por enquanto. Então foi por isso que a gente apresentou essas possibilidades para vocês, né? Então são muitas possibilidades de poder vir, várias. de não poder vir, são trilhões de fatores, é uma coisa que demora. E outra análise que a gente fez e que derrubava rapidamente a primeira matéria que saiu, que era Diário do Poder, a gente falou lá em nosso site, né? Sim. Que é o porquê da Disney se instalaria em Brasília e não em outras cidades. Fora dos Estados Unidos, é só Orlando que começou no meio do nada, gente, no meio do pântano. Em Paris, eles escolheram a cidade que é uma das mais visitadas no mundo. Tóquio é a maior cidade do Japão. Xangai é uma das mais populosas da China. Ou seja, de repente eles seguem essa linha, eles vão colocar qual a região mais populosa do Brasil. É São Paulo. A possibilidade é São Paulo, mas isso não Sim. significa que eles instalariam a Disney no meio da Não, cidade. lógico que não. Eles sempre procuram um lugar Interior. afastado, mas que seja ali no epicentro, Isso. né? Então, assim, estados como São Paulo, Santa Catarina, até o Rio de Janeiro, são um pouco mais interessantes nesse sentido, né? Vista onde a Disney abriu o parque nos últimos anos. Mas, né? Só eles mesmos pra saberem, gente. E agora, qual que é a nossa opinião sobre isso? Vai abrir um parque ou não? Qual que é a sua, Fag? Eu acho um pouco difícil, né? O Brasil tem um histórico com parque de diversões que não é lá tão legal, né? Não é. Então acho que depende muito mesmo do país, depende muito do governo, que ele tome muita iniciativa para que, né, para que fomente mesmo o setor, né, que o turismo cresça no nosso país, mas se não tiver iniciativa do próprio governo, Acho que não vai. não vem nem tão cedo, porque a nossa estrutura não é nada das melhores. fácil. Eu também acho que assim, a gente tem tudo para ter um parque da Disney, não só da Disney, Universal, Six Flags, os nossos parques ficarem melhores, mas é isso, a Disney depende do governo, porque eles sabem o potencial que eles vão trazer ao país.
Então, é realmente como o Fag falou, enquanto o governo não tomar uma iniciativa realmente que seja séria, a economia do nosso país não melhorar, continuar patinando e passarem confiança aos investidores, gente, enquanto não passar confiança, ninguém é bobo de investir. Ninguém se instala aqui. Se você vai comprar um carro, você vê que o carro tá meio estranho, você não vai comprar. Ninguém vai investir num país que tá, digamos, sabe, estranho, quebrado, enfim, não vai. Então, assim, eu acho que podemos ter sim uma Disney, mas se for, gente, vai demorar muito ainda, né? Espero que esteja errado e venha, quem sabe, daqui a 5 anos, E né? a gente torce, antes que vocês venham metralhar a gente, eu apedrejar a gente. Eu torço muito para que nosso Lógico, setor cresça gente. cada vez mais, né? Não, e é importante, né? Porque imagina a oportunidade de tanta gente poder conhecer uma Disney que não tem capacidade de ir pra fora do país, sabe? Sem falar a geração de emprego, Não, né? principalmente Movimento isso. do setor inteiro. Isso a gente vê, né, como que é Orlando, como que é esses A parques ao redor do concorrência, né? mundo. Os parques nacionais iam ter que crescer muito para acompanhar uma Disney aqui no Brasil, enfim. E a gente tá aqui, assim, passando essas informações a você para saber também o que vocês pensam. Depois dessas informações que falamos para vocês, comentem aí embaixo. Vai abrir uma Disney do Brasil? Não vai? Quanto tempo? A gente quer muito saber a opinião de vocês. Então comenta aí por que vai abrir e por que não, de repente, não abre. Né? Comenta a opinião de vocês. Então, como vocês viram, mais um boato para nossa coleção de Disneys no Brasil, né? E choca 0 pessoas, né? Porque todo ano tem um boato desse, gente. Então, até que a Disney prove ao contrário ou o governador explique toda essa situação, não vai ter Disney no Brasil. Não vai ter Disney no Brasil por enquanto. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, que é muito importante. E ativar o sininho aqui para quando a gente lançar um novo vídeo, vocês receberem a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque tá todo mundo doido querendo saber da Disney. Joga lá no WhatsApp, com todos os manda amigos. tudo. E segue também a gente lá no Instagram, que vai aparecer aí na tela agora, que é RapFanBR, porque toda vez que a gente tem alguma novidade, a gente sempre posta primeiro lá, que é bem mais rápido, né? Muito mais rápido. Aqui tem que editar, gravar, demora muito mais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Até a próxima, galera. Ah, e não se esqueçam desse boato antigo. A Disney não vai comprar o Hopi Hari.